Aí, boa tarde, meus primos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, né? Que bom estarmos aqui juntos para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? A ideia da Mara, do Márcio, de nós estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus é muito bom nesses momentos, algo que nos dá alimento. O tema que eu vou falar hoje, um tema que a gente já comentou nas lives da igreja, é decidir a ficar contente. Decidir a ficar contente. Em Filipenses 4, de 10 a 3, diz assim a palavra de Deus: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, aprendi o segredo de viver contente. Paulo fala aqui que há um segredo para isso. É isso que nós vamos falar hoje, é um segredo para nós vivermos contente, né? Paulo fala que na roda da vida ele teve momentos bons e momentos ruins. E estava como nós estamos hoje, né? Vivendo em quarentena, né? Para muitos parece que o mundo encolheu e os espaços ficaram pequenos, né? Para uns é retiro, para outros é confinamento, né? Tem pessoas com problemas sérios emocionalmente por causa da quarentena, né? Mas no meio de tudo isso, resolvi ficar contente. Resolvi fazer o que Paulo nos ensinou, ficar contente. Não preocupado com a saúde, não preocupado com a área econômica, mas decidir viver contente. Decidir aprender a viver contente. Decidir a buscar o segredo de viver em contentamento. Né? Temos que aprender as respostas da nossa existência. O homem chegou à Lua, né? E em outros planetas, mas ele não tem as respostas da sua existência. Paulo falou assim: eu aprendi a essa resposta. Em Romanos 8:19 diz assim a palavra de Deus: a ardente expectativa da criação aguarda o quê? O que eles aguardam? A manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer o seguinte, que a existência, a criação de Deus aguarda uma resposta nossa, uma resposta da igreja. Eles olham para nós com o intuito de ver, me dê uma resposta para o que está acontecendo, me dê uma resposta para tudo isso. Buscam em lives, em WhatsApp, em fake news, uma resposta para tudo isso. Toda a criação espera por uma resposta dos filhos de Deus. E qual é a resposta que o mundo espera? Como viver contente nesta circunstância, né? Nós aprendemos a viver contente no carnaval, no Natal, na passagem de ano, né? No nosso aniversário, né? Quando o nosso time é campeão. Nós aprendemos a viver contente, mas aqui está dizendo o seguinte: no meio dessa pandemia, no meio desses problemas todos, como viver contente, né? Aí se nós pedíssemos um conselho para Paulo, com toda a bagagem que ele tinha, porque quando a gente vai pedir conselho para alguém, a gente pede conselho para alguém que tem alguma experiência, alguma bagagem, né? A resposta dele seria essa: decidir viver contente. Paulo não era o homem mais feliz do mundo, mas ele decidiu a viver contente. No versículo 12, Paulo fala: aprendi o segredo da vida. Então, viver contente tem dois fatores. Primeiro, é uma decisão nossa. Segundo, é um aprendizado.
É um aprendizado. Paulo falou, eu aprendi a viver contente. E o que é viver contente? O que é viver contente? Eu vou separar aqui 3 significados do que é viver contente. Primeiro, viver contente é uma pessoa independente, porém não indiferente. Uma pessoa independente, porém não indiferente. O que significa isso? Significa o seguinte, eu não sou indiferente à situação que nós vivemos. Estamos vivendo uma crise? Estamos sim. Mas o meu contentamento não depende de entrar na crise, de sair da crise ou de estar na crise. Não depende disso. O meu contentamento independe disso. Paulo fala, eu sou independente das circunstâncias. Mesmo não sendo indiferente, reconhecendo os problemas que estão acontecendo ao meu redor. Isso significa que a pessoa já tem o que precisa. Não precisa de fatores exteriores para ficar contente. Dentro do coração, dentro dela, ela já tem o que precisa. Uma pessoa que tem o que precisa, ela não precisa buscar o que precisa. Ela não se abala com fatos externos, né? No Salmo 112, 7, diz assim a palavra de Deus: ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não tem medo de receber más notícias, porque a sua fé e a sua confiança está em Deus. Independente do que está acontecendo. Notícias ruins vão vir, notícias ruins. Sabe o que acontece? Quando você vai fazer uma cirurgia, quando você está com uma dorzinha, alguma coisa, você comenta com algumas pessoas, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, fulano morreu, nossa, a cirurgia é difícil, nossa, a recuperação é muito difícil, sabe? As pessoas gostam de nos encher de notícias ruins, de olhar o lado ruim da vida, o lado negro da vida, obscuro da vida, sabe? Quando na verdade a gente tem que crer em Deus e a nossa fé, em acreditar em Deus. Lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé no quê? Sem fé que Ele existe e que Ele é galardoador. Sem fé que Ele existe, que Ele é presenteador. Eu creio num Deus que existe. E eu creio num Deus que gosta de presentear os seus filhos. Eu creio nisso. E quando a gente não acredita nisso, nós estamos desagradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Paulo não é indiferente aos acontecimentos ao redor dele, né? Mas ele fala, estou contente naquele que me fortalece, né? É a diferença entre o termômetro e o termostato. O termômetro se adapta à temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente está marcando 30 graus, o termômetro vai estar 30 graus. Se a temperatura estiver mostrando menos 15 graus, vai estar no termômetro menos 15 graus. Ele se adapta ao ambiente, à temperatura ambiente. Já o termostato, ele adequa a temperatura em que foi programado. Qual é a temperatura que você foi programado? Qual é a temperatura que Deus te programou? Nós não podemos ser pessoas termômetros, onde que nós nos adaptamos. Se está tudo bem, eu estou bem. Se está tudo ruim, eu estou ruim. Não, nós temos que adaptar as nossas circunstâncias, a nossa temperatura, a temperatura que Deus nos colocou. Paulo fala que o meio não faz a temperatura dele. A temperatura que Paulo está programado, muda a temperatura do meio, né? Ele não fica embriagado com fartura. Nós, às vezes, nos embriagamos com fartura, né? É experiência minha. A gente, às vezes, sai de férias ou vai viajar para algum lugar, a gente leva 2, 3 versões de Bíblia, a gente leva isso, leva aquilo, e chega lá no momento a gente acaba nem lendo, às vezes nem orando, porque é tanta coisa boa, tanta coisa para aproveitar, é café da manhã de hotel, aqueles café maravilhosos, piscina, sol, passeio, né? E a gente acaba deixando as coisas importantes, as coisas de Deus para fora. Em compensação, que quando as coisas estão ruins, quando quando começa a faltar as coisas, a gente começa a cair em depressão, começa a cair com os problemas, começa a baixar o semblante, né? Como a Lu sempre fala, né? O semblante de Caim começa a cair,
Começa a cair o semblante de cair. Então Paulo fala assim, eu sei o que é ser rico, o que é ter tudo, e sei também o que é passar fome. Eu não fico embriagado com a fartura e nem me acabo com a falta. Porque contente é aquela pessoa que está estável com Deus. Sabe, meus irmãos, nós temos que buscar uma estabilidade com Deus. O grande problema nosso é isso, nós não buscamos estabilidade com Deus. Nós gostamos sim de um momento de dificuldade, um momento de desemprego, um momento de problema no casamento. A gente vai, ora, faz jejum, faz oração. Tá? A partir do momento que a coisa melhora, que a coisa, a gente tira o pé. A gente tira o pé porque a gente não tem uma estabilidade com Deus. E Deus quer que nós sejamos estáveis com Ele. Né? A Bíblia fala que aquela pessoa que o vento joga para um lado, o vento joga para o outro, são pessoas que não caminham certo, não caminham de acordo com a vontade de Deus. Né? Segundo, né, é estar satisfeito. Né? O que é estar contente? Estar satisfeito. Eu tenho uma característica já nata dentro de mim, é assim, eu sempre quero mais, mas sempre estou contente com o que eu tenho. Eu sempre estou satisfeito com o que eu tenho. Eu quero mais, eu gostaria de progredir mais, eu quero mais, mas eu sempre estou contente com o que eu tenho. O que eu tenho, o que Deus permite que eu tenha naquele momento, mesmo que não seja de primeira linha, mesmo que não seja o último tipo, mesmo que não seja, sabe? Eu estou contente, eu estou feliz. Que é aquilo que eu posso ter naquele momento. Então, estar satisfeito é uma característica de estar contente. Né? 1 Timóteo 6,8 diz assim, ó, por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos como isto satisfeito. A insatisfação é um barril sem fundo. A insatisfação é um barril sem fundo. Quando a gente é insatisfeito, você compra lá, sei lá, um equipamento, último modelo, paga em 3 vezes. No terceiro pagamento, ele já não é mais o último modelo, é o antepenúltimo modelo, porque as coisas acontecem da maneira, você já não está contente com aquele último modelo que você tem, só que aquilo lá te satisfaz, aquilo lá é suficiente para você viver bem, aquilo lá vai satisfazer as suas necessidades, e mesmo assim você não está contente com aquilo, isso porque a insatisfação gera tristeza, gera depressão, vira um barril vazio. O marketing, o merchandising, é dessa maneira que funciona. Ele funciona de uma maneira que você esteja sempre insatisfeito com o que você tem, sempre querendo um pouquinho a mais, sempre querendo a mais, porque se você está satisfeito, você não vai consumir mais. Tá? E sabe o que significa esteja contente o que comer, o que vestir? Significa que o essencial é saber distinguir o que é essencial para a tua vida. Né? Uma coisa que o sofrimento traz é valorizar o essencial. E o sofrimento dissolve o supérfluo. Quando nós estamos passando com problemas, necessidade, nós começamos a valorizar as pequenas coisas. As pequenas coisas. E não nos preocupando muito com o supérfluo, né? Nós temos um amigo, um conhecido nosso, que ele, alguns anos atrás, nós oramos muito por ele teve um problema muito sério de saúde. Muito sério. Ele ficou muitos dias em coma. Eu não sei se foi um mês, eu não lembro direito, mas ficou muitos dias em coma. Muitos dias em coma. E quando ele voltou, praticamente Deus deu uma outra oportunidade de vida para ele. Quando ele voltou, ele contando isso para mim, há pouco tempo ele contando, ele disse que ele começava a ver a enfermeira andando de um lado para o outro. Disse que ele olhava do quarto dele, do hospital, ele olhava pela janela e via as pessoas andando na calçada, atravessando a rua, e ele pensava, meu Deus, como é que essas pessoas andam? Como é que elas conseguem andar? Como é que elas conseguem sair de um ponto e chegar a outro ponto? Ele tinha esquecido como é que andava. Ele não sabia mais como andar. Andar para nós é algo básico.
A gente você não pensa, vou andar, você levanta e anda. Você não valoriza o poder de ser levantado de uma cama, você não valoriza o poder de andar. Mas naquele momento que ele não podia andar, ele começou a valorizar isso. Para ele não era importante trocar o carro. Para ele não era importante fazer uma viagem fora do país. Para ele não era importante comer num restaurante caro, mas ele queria andar. Ele queria andar. É isso que as crises fazem. As crises, elas valorizam o essencial, o que é necessário para nós vivermos, e dissolve o supérfluo. Nós perdemos muito tempo na nossa vida atrás do supérfluo. Você já pensou? Nós trabalhamos muito, mas muito. Deixamos de falar com as nossas esposas ou esposos, né? Deixamos de falar com os filhos, deixamos de buscar a Deus, deixamos de orar, porque nós trabalhamos. E para que isso? Para que tudo isso? Para trocar de carro no final do ano? Para ir num restaurante caro? Para fazer uma viagem? Para que tudo isso? Não que isso não seja importante, não que isso seja errado, eu gosto disso. E Deus é tão bom que Ele até dá o supérfluo e fala assim: busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Busque o que é essencial na tua vida e as demais coisas serão acrescentadas. Você não vai deixar de ter. Mas busque o que é essencial. E na crise faz isso. A crise faz que nós busquemos o que? O essencial. Contente é a pessoa que tem profunda consciência do essencial. Contente é a pessoa que tem profunda consciência do essencial. Contente é a pessoa que sabe dar resposta para a vida. Contente não é viver alegre o tempo todo, porque a pessoa que vive alegre o tempo todo, ela tem problema. Ela tem problema, porque a Bíblia fala em Eclesiastes, a hora de ficar, dar risada, a hora de chorar, a hora de ter, a hora de não ter, a hora de viver, a hora de morrer. Nós temos ciclos na nossa vida que nós passamos, ciclos. Então a pessoa que vive feliz o tempo todo, ela tem problema. Ela não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal, mas eu posso não estar feliz, mas ao mesmo tempo eu vou estar contente, porque eu vou saber que o que eu preciso está dentro de mim. E eu tenho que buscar o meu essencial. E eu não dependo de circunstâncias externas para melhorar o meu ânimo. Contente é diferente de ficar alegre. Contente é a capacidade de perceber que a temperatura baixou e fazê-la subir. Contente é a capacidade de perceber que a temperatura subiu e fazê-la baixar. É a capacidade de dar resposta ao ambiente. Não ser levada pelo mesmo. É a capacidade de dar resposta ao ambiente. Não ser levado pelo mesmo. Em João, olha só que interessante, né? Em João 11:35, quando Lázaro morreu. E quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido, sabe o que ele fez? Chorou. Ficou triste. Lázaro era muito querido de Jesus. Lázaro era muito querido de Jesus. Mas olha o que estava no versículo 41. Independente. Jesus não estava independente. Ele não chegou dando risada, contando piadinha, dando de... Não, pode deixar comigo. Deixa que eu vou resolver esse problema. Não tem problema. Não precisa de chorar. Não, ele chorou. Ele não estava indiferente à tristeza. Ele não estava indiferente ao luto que aquela família, aquelas pessoas estavam passando. Ele estava compadecido daquilo. Mas ele sabia que aquilo não podia fazer um ambiente, a temperatura daquele ambiente não podia alterar a temperatura que ele tinha. E olha aqui que ele colocou no versículo 41, né? João 11:41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Sabe, irmãos, a certeza, a convicção que Jesus tinha que Deus iria responder a sua oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
A temperatura de Jesus não se moldou à temperatura de luto. Muito pelo contrário, a temperatura dele refletiu na temperatura do ambiente, subiu a tal ponto que Lázaro saiu do túmulo e ressuscitou. Se a temperatura de Jesus tivesse entrado na conversa da temperatura do ambiente, Lázaro não teria ressuscitado. Um momento de perda, de tristeza e até de crítica, Jesus deu a resposta que o momento dizia. Qual era a resposta? Confiança que Deus ouvia, não importa a gravidade do momento. Confiança que Deus existia, não importa a gravidade do momento. Ele deu a resposta que as pessoas querem que nós demos essa resposta. Diante de tudo isso, resolvi aprender a viver contente. Em Efésios 3:10 diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados potestados dos céus. Para que agora pela igreja, sabe, a igreja que vai dar resposta. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, é a igreja que vai dar resposta. Na multiforme sabedoria, para que todos conheçam o poder de Deus, o amor de Deus. É através da igreja, através de nós. E nesse momento de crise, nessa hora que a igreja precisa dar a resposta que o mundo está esperando. A resposta não está em cloroquina, a resposta não está no governo A, no governo B, a resposta não está no governo federal, estadual, municipal, a resposta está em nós. A resposta está em nós. Por isso que eu falo, irmãos, decidir a viver contente. Aprendi o segredo da vida, que é viver contente. Eu vou orar agora com vocês, tá? Feche seus olhos, né? Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, Pai. Pai, que a minha temperatura possa influenciar o meu meio, Pai. Que a minha temperatura possa influenciar o meio onde eu estiver inserido, Pai. Quero te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Eu creio que tu existe. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E eu creio também que o Senhor guarda aqueles que te buscam, aqueles que estão diante da tua presença, Senhor Deus, Pai. Senhor, eu quero agradecer por cada irmão, cada primo, cada amigo, Senhor, que esteja conectado conosco nesse momento, Pai. Que a nossa vida, Pai, a nossa família, Senhor Deus, seja guardada, Senhor, de todo o mal, Pai. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.